convidar você, para você abrir a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e vamos ler aí apenas o verso de número 6. Atos, capítulo 17, verso de número 6, diz assim a palavra do bom mestre. Atos, capítulo 17, verso de número 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Verso 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que tentam transtornar o mundo chegaram também aqui. Vamos ler novamente, apenas a parte final do verso diz o seguinte: estes que tentam transtornar o mundo chegaram também aqui. Repita comigo: estes que tentam transtornar o mundo chegaram também aqui. E eu quero chamar a sua atenção aqui para esta palavra transtornar. Talvez na sua versão, seja um pouco diferente, Talvez na sua versão a tradução seja diferente, mas eu queria que você preste bastante atenção, Talvez seja alvoroçar, Mas é o mesmo sentido, é a mesma coisa, Queridos, domingo passado nós estivemos aqui ministrando a igreja, ao coração dos irmãos, e estivemos aqui trazendo uma palavra dentro do contexto de Atos. Estivemos aqui ministrando a nossa palavra, toda ela respaldada dentro do capítulo 1 de Atos, quando então Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele dá uma ordem muito clara aos seus discípulos. Ali, antes de Jesus ser assunto aos céus, para estar à destra do Pai, antes de subir para junto do Pai, qual foi a ordem que ele deu aos seus discípulos? A ordem foi essa: não se ausentem de Jerusalém. E nós aqui, domingo passado, estivemos falando sobre a importância de Jerusalém nas nossas vidas. Eu estive aqui falando para os irmãos que todos nós temos uma Jerusalém, e eu estive falando sobre a importância de Jerusalém, sobre a importância da experiência de Jerusalém, que todo homem de Deus e toda mulher de Deus precisa de ter. Eu disse para os irmãos que Jerusalém é a cidade do avivamento, que Jerusalém é o lugar do derramamento. E eu mostrei para os irmãos que os discípulos não poderiam ainda sair de Jerusalém, porque ainda eles não haviam recebido do alto a habilitação ou a capacitação que só é dada, produzida e gerada pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amém? Portanto, Jerusalém é a cidade do avivamento, é o lugar do avivamento, é o lugar do derramamento. Jerusalém é o lugar da experiência do Pentecostes. E eu estive então mostrando para os irmãos que este lugar aqui, esta casa, esta comunidade, é a minha Jerusalém, é a sua Jerusalém, ou seja, é o lugar que Deus preparou para você ser capacitado, é o lugar que Deus preparou para você ser habilitado, é o lugar que Deus preparou para ser o seu lugar do enchimento, aonde você vai se tornar cada dia e cada vez mais cheios do Espírito Santo para a glória do Senhor. Amém, irmãos? E nessa noite, irmãos, eu quero ainda continuar meditando com os irmãos um pouco acerca dessa igreja, que era a igreja de Atos, a igreja primitiva. Essa igreja que tem muito a nos ensinar. Essa igreja que eu e você devemos buscar a sermos igual a ela nesses dias como igreja do Senhor. Irmãos, o que é a igreja apostólica, ou a igreja primitiva, a igreja de Atos, tem a nos ensinar? Nós temos muito o que aprender sobre esta igreja, ou com esta igreja. Temos muito o que aprender acerca de fé. Temos muito o que aprender acerca da importância de sermos cheios do Espírito Santo. Sobre a importância, irmãos, de buscarmos todos os dias termos uma experiência nova
com o Espírito Santo do Senhor. Essa igreja nos ensina muito acerca de unidade, acerca do que é viver em comunidade, acerca do que é viver e ter tudo em comum. Essa igreja nos ensina acerca de fé, essa igreja nos ensina sobre a importância de termos um alvo específico a estarmos buscando, a estarmos conquistando no Senhor. Essa igreja nos ensina muito sobre como devemos nos portar ou nos comportar diante das crises, diante das perseguições. Essa igreja nos ensina, acima de tudo, muito sobre o que é de fato e de verdade um verdadeiro avivamento. É interessante nós observarmos, irmãos, que essa igreja, a igreja de Atos, a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham todo esse recurso tecnológico, científico, que eu e você temos à nossa disposição hoje. Por exemplo, irmãos, eles não tinham, irmãos, o que nós temos hoje. Hoje este culto aqui está sendo visto por diversas pessoas em lugares diferentes. Nós estamos transmitindo aqui ao vivo, usando ali a internet. E em qualquer lugar do mundo onde houver um sinal de internet, pessoas podem nos acompanhar, pessoas podem assistir esse culto e ouvir essa palavra em tempo real. A igreja primitiva, irmãos, a igreja de Atos dos Apóstolos, eles não tinham isso, irmãos. Eles não transmitiam os seus cultos online, eles não tinham cadeias de rádio, cadeias de televisão. Eles não se locomoviam como nós podemos nos locomover hoje. Por exemplo, irmãos, você poderia muito bem hoje ter tomado um café da manhã aqui na sua casa, aqui em Goiânia, e você poderia à tarde estar almoçando na Europa, e você pode muito bem então à noite estar jantando nos Estados Unidos. Por quê? Por causa desta facilidade de nos locomovermos de um lado para o outro. Irmãos, esta igreja, a igreja primitiva, não possuía nada disso que nós possuímos hoje. Mas escute isso, irmãos, no entanto, esta igreja, não tendo o que nós temos, ela realizou o que nós não estamos conseguindo realizar. Esta igreja não possuindo o que eu e você possuímos hoje, esta igreja não tendo o recurso que nós temos hoje, o recurso tecnológico, o recurso científico, irmãos, ela fez o que a igreja não está conseguindo fazer hoje. Ou seja, irmãos, escute isso, esta igreja primitiva, irmãos, em 60 anos, ela evangelizou todo o mundo da sua época. Todo o mundo da sua época, de uma forma direta ou indireta, irmãos, sentiu, percebeu o impacto que Deus estava gerando, que Deus estava produzindo sobre a face da terra e sobre o mundo da época, através da igreja de Atos. Irmãos, nós temos que parar para refletirmos um pouco acerca dessas coisas. E nós temos que parar, irmãos, e observarmos aonde é que nós estamos errando, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Nós precisamos parar, irmãos, como igreja. Aqui eu estou falando como igreja, eu não estou falando apenas como uma obra local, como uma comunidade local, mas eu estou falando a nível de igreja no Brasil, a nível de igreja mundial, irmãos. A igreja hoje precisa parar, irmãos, e observar aonde errou. E ela precisa fazer o caminho de volta. Ela precisa, irmãos, identificar qual foi o momento da sua caminhada, qual foi o momento da sua trajetória, qual foi o momento deste percurso em que ela resolveu tomar um caminho paralelo. E ela precisa se arrepender do seu erro, ela precisa se arrepender do seu pecado, e ela precisa fazer o caminho de volta e buscar, irmãos, a viver e a cumprir o seu propósito para a glória do Senhor Jesus. Quando você chega no capítulo 17, o capítulo 17 de Atos, irmãos, ele nos mostra o apóstolo Paulo, juntamente com mais um irmão, chegando ali em Tessalônica.
E você conhece a história de Tessalônica, a igreja de Tessalônica. Quando ele chega ali na cidade de Tessalônica, irmãos, ele vai então se hospedar ou se encontrar na casa de um novo convertido chamado Jason. E ali em Tessalônica, irmãos, o apóstolo Paulo realiza uma obra gloriosa. Deus o usa de uma forma poderosa. Nós sabemos, irmãos, que a cidade de Tessalônica era uma das principais cidades do mundo da época. Era uma cidade próspera. Era uma cidade onde corria muito dinheiro. Era uma cidade onde as pessoas ali eram pessoas de mente pensante. E foi exatamente para este lugar que o apóstolo Paulo foi, dirigido pelo Espírito Santo, para então começar ali a realizar uma obra no nome do Senhor. E o mais extraordinário, irmãos, é que esta igreja se torna a igreja mais influente da era apostólica. Pois bem, o capítulo 17 nos fala de quando Paulo e Silas chegam naquela cidade, e de repente as pessoas ficam sabendo que Paulo estava ali juntamente com Silas. E o que acontece? A Bíblia diz então, irmãos, que eles começam a se organizar. Uma multidão se reúne. E então essa multidão vai até a casa de Jason. Para quê? Porque eles queriam então agora prender Paulo. Eles queriam levar Paulo para ser apresentado diante das autoridades daquele lugar. Ele queria que Paulo, fosse colocado diante da Suprema Corte, juntamente com os demais discípulos, juntamente com os demais servos de Jesus que estavam naquele lugar. Mas a Bíblia diz no capítulo 17, se você ler o capítulo 17, você vai ver que quando essas pessoas de uma índole má, chegam até a casa de Jason, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, já não estavam mais ali. Eles haviam saído para orar. E aí o que eles fazem? Eles então pegam Jason, juntamente com outros irmãos que estavam ali, e os levam para apresentar eles diante da Suprema Corte. E o interessante, irmãos, é a acusação que eles apresentam contra esses discípulos de Jesus. Qual foi a acusação? A acusação nós lemos aqui no verso de número 6. Estando eles ali diante da Suprema Corte, eles acusam tanto Paulo, que havia chegado em Tessalônica, quanto Jason e outros irmãos. A acusação é exatamente essa: estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. A expressão desses algozes, a expressão desses acusadores, ela nos mostra, ela nos revela como a igreja de Atos dos Apóstolos estava operando. Era uma igreja, irmãos, que onde chegava fazia diferença. Era uma igreja que deixava as suas marcas de uma forma clara. As suas marcas eram visíveis, as suas marcas eram latentes, as suas marcas faziam diferença por onde quer que ela passasse, por onde quer que ela chegasse. E esta é a acusação que é feita contra esta igreja. Esta é a acusação que é feita contra estes homens de Deus. Esta é a acusação que é feita contra os discípulos de Jesus. Chegaram também aqui os homens que estão alvoroçando ou transtornando. Qual é o significado dessa palavra alvoroçar ou transtornar? Meus irmãos, alvoroçar ou transtornar é virar do avesso. Alvoroçar ou transtornar, irmãos, é virar de ponta cabeça, é bagunçar, é desorganizar. Esse é o significado da palavra alvoroçar ou transtornar. Aqueles homens estavam dizendo o seguinte: olha, chegaram aqui em Tessalônica esses homens que estão virando de ponta cabeça o mundo, esses homens que estão bagunçando, esses homens que estão desorganizando o mundo. O que é isso, irmãos? Ou seja, esta igreja, irmãos, estava bagunçando o quê? Bagunçando o sistema do mundo caído de sua época. Aleluia. Essa igreja, irmãos, ela não estava se moldando com o mundo. A igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, era uma igreja que não se alinhava com o mundo.
mundo, que não se conformava com o mundo, que não andava segundo o curso desse mundo. Era uma igreja que não estava se dobrando à mentira, era uma igreja que não se dobrava à idolatria, era uma igreja que não estava se dobrando à corrupção, era uma igreja que não estava se dobrando à prostituição, era uma igreja que não estava se dobrando diante daquilo, tudo que Deus condena. E aonde esta igreja chegava, irmãos, aonde ela era implantada, ela estava virando de ponta cabeça todo um sistema do mundo caído. Irmãos, isso é glorioso. E nós temos que parar para refletirmos acerca dessas coisas. E por esta igreja ser assim, irmãos, por esta igreja ser uma igreja apaixonada por Jesus, por esta igreja ser uma igreja desejosa da volta gloriosa de Jesus, por esta igreja ser uma igreja que era uma igreja cheia do Espírito Santo, e por ser cheia do Espírito Santo, era cheia de revelação, por ser cheia do Espírito Santo, era cheia de poder, por ser cheia do Espírito Santo, era cheia de autoridade, por ser cheia do Espírito Santo, era uma igreja que os sinais, que os prodígios, que as maravilhas a acompanhavam. A Bíblia diz, irmãos, que quando essa igreja inicia a sua trajetória, quando você começa a ler o capítulo 1 de Atos, ali no capítulo 1 vai dizer para mim e para você que esta igreja ali de Atos era formada por quase 120 pessoas. Escute isso, irmãos, Atos capítulo 1 vai mostrar para você, vai revelar para você a quantidade de membros inicial, que esta igreja possuía. Era quase 120 pessoas. Preste atenção. Quando você chega no capítulo 2, o capítulo 2 diz para você que agora eles já eram quase 3.000 pessoas. De 120 pessoas, de quase 120 pessoas, teve um salto para quase 3.000 pessoas. Por quê? Porque esta igreja era uma igreja que operava na revelação de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque esta igreja era uma igreja que orava. Por quê? Porque esta igreja era uma igreja que os seus membros, de fato e de verdade, tinham uma vida colocada ou depositada sobre o altar de Jesus. Por quê? Porque esta igreja, irmãos, era uma igreja que estava sendo formada não com uma visão egocêntrica, não com uma visão individual, mas a visão que estava sendo formada, ou a visão que a igreja de Atos havia recebido, era uma igreja do reino de Jesus Cristo. Não era o reino do homem, mas era o reino de Deus sendo implantado, sendo estabelecido e manifesto sobre a face da terra no nome de Jesus. Era uma igreja vibrante, era uma igreja, irmãos, que não era uma igreja engessada, não era uma igreja estática, não era uma igreja paralisada, mas era uma igreja, irmãos, quando você começa a estudar acerca da igreja de Atos, você vai ver que esta igreja era uma igreja que estava em constante movimento, se movimentando, não na força do braço do homem, não debaixo da direção do homem, mas era uma igreja que se movimentava debaixo da nuvem do Espírito e da direção do Espírito, no nome de Jesus. Irmãos, para nós fazermos diferença, precisamos estarmos na nuvem. Precisamos nos encontrarmos dentro da nuvem, ou seja, precisamos, irmãos, estarmos buscando os lugares altos da presença do Senhor. Precisamos, irmãos, buscar as águas profundas das revelações de Jesus Cristo. Precisamos, irmãos, termos sede e fome da glória, da presença do Senhor. Precisamos de ter um entendimento, irmãos, que nessa terra nós não passamos de um peregrino. Nós estamos aqui de passagem, a nossa pátria é outra, a nossa pátria é uma pátria celestial, o nosso reino não é um reino terreno, mas o nosso reino é o reino do qual nós pertencemos, é aquele que jamais terá fim, no nome de Jesus. Irmãos, e esta igreja tinha esse entendimento,
Eles tinham essa revelação de que eles não pertenciam ao reino desse mundo, mas eles pertenciam a um reino que, quando for estabelecido sobre a terra, jamais terá fim. Aleluia. Cujo cabeça é o Senhor, cujo rei é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esta igreja se movia, esta igreja se movimentava, esta igreja trabalhava, esta igreja pregava, esta igreja ensinava, esta igreja batizava, esta igreja, irmãos, proclamava estas verdades debaixo de um entendimento e de uma revelação produzida pelo Espírito Santo na mente e no coração deles. Por isso, irmãos, eles eram tão operantes e por isso eles eram tão eficazes. Começaram com quase 120 pessoas. Quando a gente chega no capítulo 2 agora, o capítulo 2 diz que já eram quase 10.000 pessoas. Quando você chega no capítulo 4, o capítulo 4 vai dizer para você, irmão, que agora essa igreja que era formada por que começou com quase 120 pessoas, capítulo 4 agora, eles já são quase 5.000 pessoas. Aleluia! Por quê, irmãos? Porque entre eles fluía a vida de Jesus. Porque entre eles, irmãos, as águas do rio de Deus estavam fluindo, estava sendo desembocada constantemente, dioturnamente. Aí quando você chega então lá no capítulo 8, o capítulo 8 vai dizer então para mim e para você que eles já haviam desistido de contar. Porque agora eles eram uma grande multidão de homens e mulheres servindo ao Senhor, de homens e mulheres rendidos aos pés de Jesus Cristo. Quando você vai para Romanos capítulo 15, versos 22 e 23, ali o apóstolo Paulo diz o seguinte: já não há qualquer lugar onde o evangelho de Jesus já não tenha sido pregado. Por quê, irmão? Porque esta igreja se movia de forma eficaz. Porque esta igreja, irmãos, era uma igreja que operava de forma eficaz. E ela era assim, irmãos, ela teve todo esse resultado estrondoso, ela teve toda esta frutificação estrondosa por um único motivo. Porque foi uma igreja cheia do Espírito Santo do Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para esta igreja. E precisamos, irmãos, desejar ser desta forma. Não podemos mais, meus irmãos, ficarmos perdendo tempo com coisas pequenas, com coisas banais, com coisas passageiras, irmãos. Irmãos, como nós somos experts em perdermos o tempo com coisas banais, com coisas efêmeras, com coisas passageiras. Quando você vai ali em Atos, você vai ver que a Bíblia diz ali, Atos capítulo 2, a partir do verso 47, se não me engano, que todos os dias o Senhor acrescentava a esta igreja aqueles que deveriam ser salvos. E todos os dias eles estavam juntos, partindo o pão. Preste atenção, irmãos, nesta igreja. Na igreja de Atos, irmãos, havia mesa. Diga mesa. Sabe, irmãos, na igreja tem que ter mesa. E quando eu falo de mesa, eu estou falando de uma mesa natural? Não, irmãos. Mas quando você se assenta numa mesa e alguém se assenta contigo, isso quer dizer que você está olhando dentro dos olhos daquela pessoa que está sentada com você, e aquela pessoa está olhando dentro dos seus olhos. Ou seja, irmãos, nessa igreja havia transparência. Os irmãos olhavam uns dentro dos olhos dos outros. Por quê? Porque havia verdade, havia franqueza, havia sinceridade, havia amor. A Bíblia diz, irmãos, que eles tinham tudo em comum, aleluia. O crescimento de um era o crescimento de outro, a vitória de um era a vitória de outro, a alegria de um era a alegria do outro, a tristeza de um era a tristeza do outro, a derrota de um era a derrota do outro. Por quê? Porque eles tinham e viviam em comunidade e tinham tudo em comum. Quantas vezes, irmãos, a gente vê e observa pessoas dentro da igreja, e a minha caminhada dentro da igreja não começou agora, os irmãos sabem disso. Pessoas brigando, irmãos brigando por causa de bobagem, por causa de besteira.
Porque um quer pôr o copo aqui, o outro quer pôr o copo aqui. Então, irmão, surge uma grande contenda, surge uma grande intriga, por causa do lugar que o copo tem que ficar. Pessoas que têm inveja de outros, irmãos, porque um está se destacando mais, porque está crescendo mais do que o outro. Irmão, deixa eu dizer algo para você: o crescimento do seu irmão deve encher o seu coração de gozo e alegria na presença do Senhor. A Bíblia diz, escute isso, irmãos, quando, quem foi Estevão? Quem foi, irmãos? O primeiro mártir da igreja. Mas ele não só foi o primeiro mártir da igreja apostólica, da igreja primitiva. Ele foi um daqueles, estava entre os primeiros que foram ungidos para serem diáconos daquela igreja. Lembra disso, irmãos? Ele é ungido como diácono, mas, irmãos, a fome de Deus, a sede de Deus era tão grande no coração deste jovem, de Estevão, que ele começa a se destacar como pregador do Evangelho de Jesus. E ele pregava, irmãos, com poder, ele pregava com autoridade. Quando ele foi levado ali para ser interrogado pelos religiosos, antes do seu apedrejamento, a Bíblia diz, irmãos, que o rosto de Estevão brilhava, resplandecia como a face de um anjo. Presta atenção, irmãos. Pedro era o líder da igreja, porém a face de Pedro nunca brilhou. No entanto, Pedro não teve ciúme de Estevão. Pedro não buscou puxar o tapete de Estevão. Nós temos o apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo. Foi o homem que teve a maior revelação de Cristo, da obra de Jesus. Nem o outro apóstolo, nem aqueles apóstolos que andaram ao vivo e a cores com Jesus, teve as revelações de Cristo que o apóstolo Paulo teve. No entanto, irmãos, em lugar nenhum da Bíblia diz que o rosto do apóstolo Paulo brilhou como a face de um anjo, mas o de Estevão brilhou. E você não vai ver em lugar nenhum Paulo ficando magoado, ou Paulo ficando com ciúmes, ou Paulo ficando com inveja de Estevão, ou Paulo querendo o lugar de Estevão. Por quê? Porque a vitória de um é a vitória de outro, porque a conquista de um é a conquista de outro. E eles sabiam, eles entendiam, irmãos, se o seu rosto brilha como a face de um anjo, ou se o meu rosto brilha como a face de um anjo, a glória não é minha, a glória é de Jesus. E às vezes, irmãos, a gente vê e percebe pessoas dentro da igreja tendo essa atitude egocêntrica, egoísta, maquiavélica. Algumas vezes, irmãos, eu vi isso muito de perto, ministrando em alguns lugares junto com outras pessoas, no mesmo dia, ministrando. E muitas vezes, quando eu terminei de ministrar e pregar, irmãos, eu vi irmãos bicudo. Por quê? Porque eles haviam pregado antes ou depois de mim, e os irmãos que ali estavam não haviam recebido a mensagem deles como havia recebido a minha. E ficavam, irmãos, magoados. Misericórdia, o que é isso, irmãos? Isso é carnalidade, isso é infantilidade, isso é falta de Jesus, isso é falta de ser dirigido pelo Espírito Santo, irmão. Se Deus te usa, irmão, eu tenho que me alegrar. Se você está sendo levantado pelo Senhor, aleluia. Você está sendo levantado para abençoar o reino, para abençoar o corpo de Jesus. Sabe, irmãos, se Deus começa a fazer com que você comece a se destacar em alguma área da igreja, em algum departamento da igreja, louvado seja o nome do Senhor, porque a glória não deve ser minha, a glória não deve ser sua, a glória deve ser de Jesus. E sabe por que, irmãos, tem faltado esse coração? Sabe por que tem faltado essa mentalidade hoje na igreja do Senhor, irmãos? Porque a igreja perdeu a visão de comunidade. Porque a igreja perdeu a visão de corpo. Porque a igreja perdeu a visão de reino. E muito mais do que isso, porque esta igreja, irmãos, está repleta de conhecimento, mas está totalmente vazia da presença do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ser cheios
Irmãos, nós precisamos dessa experiência de Pentecostes nas nossas vidas. Irmãos, nós precisamos que o chão venha tremer debaixo de nós. Nós precisamos, irmãos, ouvir o som desse som como de um vento veemente e impetuoso, irmãos. Nós precisamos, irmãos, que nesses dias línguas de fogo voltem a descer sobre nós, irmãos. Porque se nós formos cheios do Espírito Santo, irmãos, aquelas coisas que damos todo valor hoje, vamos deixar de dar valor, porque vamos entender de forma revelada no nosso espírito, irmãos, que o que importa, que o que interessa, irmãos, é que cumpramos o propósito, é que vivamos a missão e que o nome de Jesus seja colocado no lugar mais alto. O nome de Jesus seja colocado, irmãos, seja posto no ponto mais elevado, porque Ele é o Senhor. A nossa geração, as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas da nossa cidade, pessoas do Brasil, só serão impactadas, irmãos, quando se deparar com uma igreja vibrante, com uma igreja cheia do Espírito Santo do Senhor. Às vezes cantamos bonito, às vezes tocamos bem, às vezes até pregamos bem, mas tem nos faltado poder, irmãos. Tem nos faltado autoridade. E eu quero aqui nessa noite estar mais uma vez, sabe, chamando você, conclamando você, convidando você, para que você juntamente comigo busque em Deus esse lugar. Busque em Deus esse lugar. O lugar onde haverá derramamento de poder, o lugar onde haverá Pentecoste, o lugar onde haverá línguas de fogo, o lugar onde, irmãos, os vasos que estão vazios se tornarão vasos cheios, até a medida do transbordar para a glória do Senhor. Nós carregamos esse nome, irmãos, na nossa identidade, Atos, Igreja em Cristo. Sabe por quê? Porque eu acredito numa igreja assim, porque eu sonho com uma igreja assim, e porque eu sei que este é o alvo, o desejo do Senhor, é que a sua igreja, independente de placa denominacional, independente de bandeira, que a sua igreja se torne uma Atos, cheia de graça, cheia de poder, cheia de unção e cheia da revelação dele, no nome de Jesus. A igreja de Atos dos Apóstolos não tinha o que nós temos e alcançou o que nós não estamos alcançando. Ela não tinha o que nós temos e realizou, operou o que a igreja hoje não está realizando, o que a igreja hoje não está operando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Que o Senhor tenha misericórdia desta comunidade aqui. Que o Senhor tenha misericórdia da Atos Igreja em Cristo. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Você quer saber se você está cheio do Espírito Santo ou não? Basta você olhar para você mesmo e fazer uma reflexão sobre o que você tem priorizado nesses dias da sua vida. Às vezes, irmãos, nós inventamos um monte de desculpa para não estarmos reunidos como igreja. Às vezes, irmãos, nós priorizamos um monte de outras coisas e não priorizamos a oração. Somos religiosos, falamos que há poder na oração, falamos que a oração é poderosa, pregamos que a oração é poderosa, ministramos estudos sobre o poder da oração, mas nós não priorizamos a vida de oração como ela deve ser priorizada. Sabe o que é isso, irmãos? Não passa de casca, não passa de religiosidade. Sabe o que é isso, irmãos? Falta do Espírito Santo nas nossas vidas. Priorizamos
passear. E não há nenhum problema nisso, irmãos. Você precisa passear com a sua família. Se você puder viajar, viaje, sabe? Se Deus te der condição e oportunidade para isso. Nós estamos aqui, irmãos, falando sobre algo irreal, não, irmãos. Mas muitas vezes, irmãos, nós priorizamos o passeio, priorizamos estar com um amigo, do que estarmos na presença do Senhor, prostrados na presença dEle, rasgando o nosso coração, chorando diante dEle, dizendo para Ele: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Se o Senhor não me dirigir, eu não vou acertar o alvo. Senhor, eu preciso da Tua presença. Senhor, eu quero sentir o Teu cheiro. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero entrar na fenda da rocha. Senhor, eu quero estar na torre de vigília, porque eu sei que eu preciso do Senhor. Gastamos horas a fio na frente de uma televisão, assistindo um filme. Não há nenhum problema em você assistir um bom filme, desde que seja bom de verdade. Pessoas gastam horas a fio diante de uma série, irmãos. Isso é algo terrível, porque a série não acaba. Nunca tem fim, irmãos. Quando você pensa que está acabando, está começando. E pessoas gastam 10, 11, 12, um ano inteiro assistindo uma série. Mas não gasta 30 minutos na presença do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Religiosidade. Sabe o que é isso, irmãos? Uma lata vazia. Sabe o que é isso, irmãos? É como um sino que retina. Precisamos, irmãos, fazer o caminho de volta. Precisamos restaurar dentro de nós a fome. Precisamos que seja restaurado dentro de nós a sede pela presença do Senhor. Precisamos que seja restaurado dentro de nós, irmãos, o desejo por aquilo que é eterno, o desejo por aquilo que é sobrenatural. Sabe, irmãos, a igreja hoje, irmãos, ela está tão longe de Jesus, que na verdade ela não está querendo a volta de Jesus. Sabia disso? Sabe por quê? Porque essa igreja está conformada com o mundo. Ela está gostando do mundo. Ela está achando o mundo interessante. Ela está achando as coisas do mundo interessante. Ela está se interagindo diretamente, com as coisas do mundo, com as atrações do mundo. Por isso ela não está mais desejosa pela volta do noivo. A igreja de Atos, era uma igreja que orava dioturnamente para que Jesus viesse. Ela aguardava a volta de Jesus com grande ansiedade, com grande expectativa no seu coração. Os apóstolos acreditavam, irmãos, que eles não passariam pela morte, mas Jesus voltaria antes que eles morressem. Por quê? Porque essa igreja era uma igreja apaixonada pelo Senhor. E nunca nós estivemos tão perto da vida de Jesus como nos nossos dias hoje. E a igreja, irmãos, está envolvida, encantada com o mundo. Que o Senhor nos livre, irmãos, que o Senhor nos liberte desse canto da sereia em nome de Jesus. Que o Senhor me livre, que o Senhor te liberte a sua mente, liberte os seus olhos, liberte o seu coração desse espírito de encantamento, desse espírito de engano, desse espírito de feitiçaria que tem afastado muitos do caminho da verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. A igreja de Atos, irmãos, ela não era formada por crentes legais, não. Ela era formada por crente de verdade. E é o que nós estamos precisando hoje. Precisamos fazer o caminho de volta. Precisamos retomar a direção. A direção precisa ser retomada. O verdadeiro caminho precisa ser retomado. E isso só vai acontecer, irmãos, se houver sede e fome pela presença do Espírito Santo no meu e no seu coração, em nome de Jesus.
o Senhor tenha misericórdia de nós. Oh, Jesus. Desperta a tua noiva, Senhor. Oh, Senhor, aqueles que estão debaixo desta sonolência espiritual, tenha misericórdia, Senhor, e desperta, acorda, Senhor. Liberta, Senhor, desta sonolência, desta apatia, desta letargia, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, Senhor, que não falte azeite, que não falte azeite, que não falte azeite na minha candeia, Senhor, que não falte azeite na candeia do meu irmão, Senhor. Senhor, que nós não sejamos encontrados ó Deus, com as virgens imprudentes, Senhor, nécias, mas que nós sejamos encontrados e contados com aqueles que têm estocado azeite, com aqueles que têm estocado óleo, Senhor, para o grande e glorioso dia. Senhor, queremos fazer diferença, Senhor. Ó Deus, queremos de fato ser sal, queremos de fato ser luz, Senhor. Ó Deus, queremos de fato, Senhor, sermos como a igreja de Atos, a igreja primitiva, uma igreja operante, uma igreja vibrante, uma igreja que guardava no seu coração uma ardente expectativa pelo grande e glorioso dia do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, derrama o Teu Espírito sobre nós. Pai, eu coloco mais uma vez esta casa, eu coloco esta comunidade, meu Deus, eu coloco cada pessoa que está ouvindo, ó Deus, e assistindo esta pregação. Deus, eu oro para que o seu coração seja despertado, eu oro para que haja fome, eu oro para que haja sede pela tua presença, eu oro para que ele, para que ela não consiga mais ser a mesma pessoa, mas que eles tenham fome e sede pela presença e pela glória do Senhor. Oh Deus, livra-nos, Senhor, de estarmos fazendo concessões com esse mundo. Livra-nos, Senhor, do campo da sereia. Livra-nos, Senhor, do espírito do encantamento, do espírito da feitiçaria, no nome de Jesus, ó Pai. Ilumina os nossos olhos, Senhor, e nos levanta como grandes torpedos, como grandes flechas incendiárias nas mãos do Senhor. Faça de nós, Senhor, faça de nós, Senhor, faça de nós, Senhor, um lugar de avivamento. Faça de nós, Senhor, um lugar onde o fogo não se apaga. Faça de nós, Senhor, um lugar onde haja fogo, onde haja presença do Espírito Santo. Oh Deus, oh Deus, que o Teu Espírito desça, que o Teu Espírito caia sobre este lugar, que o Teu Espírito caia sobre esta casa, de forma que todos quanto aqui entrarem, de forma que todos quanto aqui vierem, sejam impactados, não pela presença do homem, não pelo barulho do homem, não pelo movimento do homem, mas pela glória do Senhor. Presente manifesta no nosso meio, em nome de Jesus. Pai, que os sinais, que os milagres, que os prodígios, que as maravilhas sejam apenas consequência da presença do Teu Espírito Santo no nosso meio. Senhor, aviva os dons, Senhor, restaura os dons, Teus dons de língua, Senhor, ó Deus, os dons de profecia, de palavra de conhecimento, dons de discernimento de língua, Senhor. Senhor, restaura os ministérios, Senhor. Senhor, que os ministérios sejam restaurados, para que esta igreja, nesta última hora, cumpra o seu propósito, viva a sua missão, para a glória e para a glória do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito do Trino Deus, vem sobre esta casa. Espírito do Trino Deus, vem sobre os corações. Espírito do Trino Deus, aviva esta obra.
glória de Jesus, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. Aí onde você que está na sua casa, nos assistindo, os irmãos que estão aqui, põe sua mão sobre o seu peito, sobre o seu coração. Fala do Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou aqui. Espera, Espírito Santo, vem sobre mim de novo. Vem sobre mim mais uma vez, Espírito Santo. Se você nunca recebeu a visitação do Espírito Santo, o Espírito Santo visita a minha vida, eu estou aqui. Se você é alguém que já teve uma experiência com o Espírito Santo, diz para o Espírito Santo: faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Visita mais uma vez. Oh! Espírito do vivo Deus. Oh! Oh! Charamana cantar a vassoura, me cantar a vassoura, me cantar a vassoura. Oiaramana vassoura, me cantar a vassoura, me cantar a vassoura, manaie. Oiaramana vassoura, me cantar a vassoura, me cantar a vassoura. Oiaramana vassoura, me cantar e decora, manaie. Oh, Ramana Soul, Ramana Se, Ele andou e canto e decora, Ramana Soul. Oh, oh, aleluia, aleluia. Oh, nós te desejamos. Oh, comece a orar. Abra sua boca. Ore, 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 ore. Clama por Ele, clama por Ele. Oh, clama mais cheio. Aleluia. O que dizer e o que fazer quando Ele vem? Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Em nome de Jesus. Amanda Massoura de cantar a baixou. Aleluia. Aleluia. Abaixou de cantar a baixou. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos continuar falando, ministrando sobre a igreja de Atos, amém, irmãos? Porque temos muito o que aprender e a descobrir acerca desta igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero nessa hora convidar você para você levantar no clamor juntamente comigo. O irmão Helder, mais atado da sua família, suas crianças, estão retornando, eu acho que nesse exato momento ali para São Paulo, ali para Barretos, né? Vamos colocar essa família na presença do Senhor. Ore por eles, para que eles tenham uma viagem tranquila, sem nenhum contratempo. Ore também pela Alice, porque a cirurgia da Alice já está marcada agora para o dia 20, para que tudo corra bem, para que Deus instrumentalize as mãos daqueles médicos e toda a sua equipe cirúrgica, e a cirurgia seja um sucesso para a glória do Senhor.
do Helder e sua família para Barretos e pela cirurgia que a menina Alice vai estar passando em nome de Jesus. Pai, como igreja, como comunidade, nesta hora nós levantamos um clamor por esta família, colocamos na presença do Senhor esta viagem para Barretos, que o anjo do Senhor esteja aí na frente deles, livrando-nos, guardando de todo e qualquer contratempo, Senhor. O Senhor prepare o caminho, prepare o percurso, livre o caminho, livre eles do homem mau, livre do carrasco, livre do passarinheiro, do salteador, livre o Senhor de acidentes. Assim nós te pedimos, Senhor. Colocamos aquele carro na sua parte mecânica, elétrica, ó Deus, para que não haja nenhum problema, Senhor. Nós declaramos uma viagem abençoada. Colocamos também a cirurgia da Alice, aquele médico, juntamente com toda a sua equipe cirúrgica. Ó Deus, que quando a menina Alice estiver entrando naquela sala de cirúrgica, Senhor, que o Senhor já esteja ali com os teus anjos lá esperando. Ó Deus, que o Senhor instrumentalize as mãos daquele médico e de toda a sua equipe, para que esta cirurgia seja um grande sucesso. Nós já te louvamos pela cura, pelo restabelecimento da Alice. Nós já te louvamos por essa conquista, por essa vitória, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos, está encerrado. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.